Nesta aula, veremos a palavra reservada final. Bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a aula 42. Nessa aula nós veremos o que é a palavra reservada final em Java e os pré-requisitos para assistir essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalado no seu computador. Então o que é a palavra reservada final? Final é uma palavra reservada em Java usada em classes, métodos e atributos. Ela tem por objetivo impedir que uma classe seja herdada, ou seja, não se pode criar subclasses a partir dela. Então, quando a gente coloca a palavra final antes do nome da classe, essa classe ela não pode ter subclasses, né? Ou seja, outras classes não podem herdar as propriedades dessa classe, né? Não podem herdar os métodos nem os atributos dessa classe. Já os métodos que têm a palavra final não podem ser sobrescritos por classes herdeiras, o que traz segurança e evita erros na execução, né? Então, quando os métodos têm a palavra final, a gente não pode fazer o que a gente fez lá na aula passada, né? Que era sobrescrever essas classes, né? As famosas classes abstratas. Então, quando a gente coloca a palavra final, esse método ele é definitivo. Ou seja, se uma classe quiser acessar os métodos de outra classe, ela vai ter que obedecer rigorosamente os comandos, né? As linhas de instruções que tem dentro desse método, ou seja, dentro do bloco de código. Já os atributos antecedidos pela palavra final são considerados constantes, já que uma vez inicializados com determinado valor, ele permanece constante durante toda a vida útil do objeto. Então, quando a gente cria um atributo, né, e coloca antes dele a palavra final, e quando nós atribuímos um determinado valor para ele, esse valor ele permanece constante, ele não pode ser mudado ao longo da vida útil do objeto, tá? Então ele vai permanecer constante durante toda a vida do objeto. E geralmente esses atributos eles são escritos todos eles em letra maiúscula. A gente vai ver isso lá quando a gente criar atributos e métodos dentro do NetBeans. E geralmente as classes pré-determinadas em Java, né, como string, scanner, elas já são classes do tipo final, né? Ou seja, elas não podem ser modificadas por outras classes, porque se elas forem modificadas vai dar problema durante a execução do código. Então vamos ver exemplos de classes, atributos e métodos do tipo final lá no nosso NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto, vou aqui em aula 41, New, Java Package, vou mudar o nome do meu pacotinho para aula 42, dar um Finish. Agora eu vou copiar as classes aluno, pessoa e professor da aula passada, dar um Copy, e vou aqui em aula 42, Paste Refactor Copy. Aqui as nossas três classes, vou dar um Refactor. Agora eu vou aqui na aula 42, pessoal, eu vou criar um pacotinho. Vou criar uma classe driver chamada test. Vou apagar aqui os comentários. E agora aqui, pessoal, eu vou criar três objetos. Pessoa, pessoa igual a new. Pessoa, vou criar o objeto aluno, que a gente fez em aulas passadas, né? New aluno. E vou criar o objeto pessoa, professor, igual a new, professor. Veja que aqui, pessoal, deu um erro, né? Por quê? Porque na aula passada nós chamamos a classe pessoa de abstract, né? Então a gente não pode criar objetos a partir dessa superclasse. Então a gente vai lá em pessoa e nós retiramos aqui a palavra reservada abstract. E agora vamos voltar aqui na classe driver e veja que o erro sumiu, né? A gente pode instanciar de novo a classe pessoa. Agora, pessoal, eu quero que a classe pessoa ela não tenha mais subclasse, né? Ou seja, ela não pode ser mais estendida. Então eu vou lá em pessoa e vou colocar antes de class a palavra final. Ela vai me dar alguns erros referentes à classe abstract e à classe final, tá? Então vamos ver aqui. Esses métodos aqui, abstract, a gente não pode usar mais, então vamos comentar. Aí lá na classe aluno, veja que a gente estendeu a classe pessoa, nós não podemos mais estender essa classe, então vamos tirar aqui. Aí ela vai me dar alguns erros, né?
é o uso da palavra this aqui. Então a gente vai comentar. Vamos ver aqui um outro erro. Aqui a gente também, né, usou os atributos da superclasse. Aqui tem outro super, vamos comentar. Aqui também. E também essa palavra override aqui. Vamos fazer o mesmo na classe professor. Vamos tirar aqui essa extensão, né? Aí ele vai me dar os erros lá embaixo. Vamos comentar aqui. E agora vamos lá na classe teste. Aí veja agora que ele tem o erro aqui, né? Por quê? Porque aluno e professor já não são mais subclasses da superclasse pessoa. Então a gente vai ter que mudar aqui pessoa para aluno e pessoa aqui para professor. Veja que agora não temos mais erros. Agora aqui, pessoal, na nossa classe teste, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável do tipo final, int, e vamos chamar essa variável de constante igual a 20. Aí vamos fazer um system.out.println, constante. E aí vamos rodar. E aí ele imprimiu o 20, né? Agora vamos tentar colocar aqui constante recebe 5. Ele vai me dar um erro, ele vai dar uma mensagem assim, não pode atribuir um valor final para uma variável, para a variável constante, né? Então constante igual a 5 não pode ser. E também, se eu fosse fazer mais uma instrução aqui, né, constante igual a 5 também não iria dar certo, né? Aí seria a mesma mensagem aqui, né? Não se pode atribuir outro valor para uma variável final, né? Porque constante é igual a 20 e vai permanecer 20 durante todo o código. Agora, pessoal, vou apagar aqui. Vou criar aqui dentro do meu pacotinho uma classe chamada constante. Uma Java Class constante. Aqui dentro da minha classe agora, pessoal, eu vou escrever public static final string URL, tá? Que vai ser um endereço de internet, underline, site, igual. Aí eu vou colar o endereço do nosso site aqui do curso, tá? Quem está assistindo agora, esse site ele está bem no início, pessoal, então é só um rascunho que a gente tem lá. O pessoal que vai assistir daqui a alguns meses essa aula, o site vai estar um pouquinho mais elaborado. Então é assim que a gente cria aí um método constante para uma classe, tá? Vou criar de novo, vou criar também um outro endereço. Vou criar também outra constante aqui. Vou colocar URL curso. E vai ser o link aí do nosso site dentro do YouTube. Então vai ser www.youtube.com/javafácil 2024. Então aí eu criei constantes para a nossa classe constante. Aí eu vou lá na nossa classe driver e vou fazer assim, system.out.println. Aí como eu não vou precisar criar um objeto, né, porque eu usei ali a palavra reservada static, né, então vou chamar a minha classe constante ponto URL site ponto e vírgula. Vou copiar aqui, vou colar, e aqui eu vou colocar ponto
URL curso. Aí eu vou rodar meu programinha. E aí ele imprimiu para mim, né, os dois endereços, né, no nosso site do Java Fácil 2024 e o site do nosso canal no YouTube, né, do nosso curso, @JavaFácil 2024. Então, é assim que nós usamos a palavra reservada final dentro do Java. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @JavaFácil2024 e no Threads, @JavaFácil2024. Até a próxima aula.